Olá, irmão em Cristo, que a paz de Jesus Cristo nosso Senhor esteja com você. Me chamo Victor Martins Oliveira, sou da cidade de São Paulo. Esse testemunho é do dia 15 de outubro de 2021, e venho impulsionado pelo Espírito de Deus a escrever esse testemunho, pois tenho refletido muito nisso, e igual a você que ouve esse testemunho, estou buscando viver em santificação. Os tempos foram abreviados. A partir do ano de 2020, houve abreviação do tempo. E isso se deu por vontade de Deus em relação aos eleitos e também aos pequenos que são as crianças. O centro da terra começou a ferver se preparando para queimar a terra contaminada pelos muitos pecados. No ano de 2000 eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi o arrebatamento. Estava tudo muito escuro como se fosse uma noite muito escura. Haviam pessoas nas ruas desesperadas procurando por pessoas que sumiram. Eu vi a cena e era um desespero terrível. Em um jornal da TV, se noticiava que Jesus tinha voltado. E esse jornal era o Jornal Hoje da Rede Globo, que é exibido no horário da tarde. Nesse jornal, se dizia que muitos ao redor do mundo haviam desaparecido. Nesse sonho, eu vi um de meus vizinhos procurando alguém de sua família com choro. Nesse sonho ele era um homem adulto, mas na época do sonho ele era uma criança. Atualmente, esse vizinho é um adulto e pai de uma criança. Não sei a data do arrebatamento, mas acredito que está próximo. No ano de 2001, tive um outro sonho onde eu vi a terra balançar. Não havia energia elétrica, o chão se abria e o céu era cortado por alguns raios e explosões eletromagnéticas. Não sei exatamente o que significa, mas acho que se trata do sexto selo em Apocalipse capítulo 6. No ano de 2020, no mês de janeiro, tive um outro sonho com a grande tribulação. Nesse sonho eu estava escondido em um galpão fugindo da perseguição. De repente entraram soldados vestidos de preto e com capacetes pretos, e eles me capturavam e me levavam para uma delegacia. Nessa delegacia estavam me forçando a usar a marca, e se eu recusasse, eu seria abusado por eles. Então, com medo, eu aceitei receber a marca. Me foi implantada na mão direita entre o dedo indicador e o polegar. Uma marca onde com uma pistola de injeção a laser a marca era injetada sem causar dores. Através desse sonho, passei a entender que se eu continuasse a viver uma vida morna como eu estava vivendo, eu ficarei para trás. E passei desde então a refletir nisso, e percebi que o entretenimento atual é um meio muito eficaz para a contaminação da alma e morte espiritual. Em mais de 95% dos filmes, jornais e programas de televisão, músicas e séries há malícia, idolatria e violência, e quando damos nossa atenção para eles, é como se estivéssemos nos rendendo a ídolos. O entretenimento do mundo coloca trevas dentro de nós. Vamos nos deixar sermos transformados pelo Espírito Santo. Não é pela nossa força e religiosidade, mas é pelo Espírito de Deus que somos transformados. O nosso papel é obedecer através do arrependimento verdadeiro. A religiosidade gera um falso arrependimento, mas o amor a Deus gera o arrependimento verdadeiro. O coração quebrantado toca a mente e os sentimentos de Deus. Abandonemos a idolatria do futebol e competições esportivas, pois geram violência e idolatria em nós. Em dezembro do ano de 2019, eu sonhei com a Nova Jerusalém. Nesse sonho, eu estava em minha casa com meu sobrinho de 2 anos de idade. Estava à noite, e eu via no céu uma cidade dourada muito luminosa, e nós olhávamos para essa cidade admirados. Entendi que a Nova Jerusalém, além de ser uma cidade real que descerá à terra após o milênio de Jesus, representa a santidade da noiva de Jesus que governará a terra com Jesus no milênio. E entendi que meu sobrinho de 2 anos de idade representa a pureza que a noiva de Cristo tem para poder reinar com Cristo e entrar na Nova Jerusalém. É tempo de negarmos a nós mesmos e a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Quem nasceu de novo, volte ao primeiro amor, e quem quer nascer de novo, reconheça e confesse seus pecados e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em setembro do ano de 2020, eu sonhei com o anticristo e o falso profeta mergulhados em lavas vulcânicas que é o lago de fogo e enxofre. Eu vi 2 homens carbonizados amarrados sofrendo. Um parecia ser mais idoso com cerca de 70 anos de idade, e o outro era mais jovem como se tivesse cerca de 30 e 40 anos de idade. Nesse sonho eu passava por um corredor de fogo, e ouvi uma voz dizendo que periodicamente o anjo Gabriel descia e alimentava aquele fogo que atormentava aqueles 2 homens perversos. Nesse sonho eu entendi que a segunda morte é uma punição terrível e justa, e que Satanás através dos poderosos bilionários desse mundo está levando essa geração ao maior nível de perdição e pecado jamais vistos. Os bilionários desse mundo estão criando o governo do anticristo, e possuem a permissão de Deus para seguirem. Eles sabem que não podem mais serem salvos,
e por isso se afundam em trevas, e querem apenas aumentar o número de perdidos. Todas as grandes empresas trabalham para a agenda luciferiana de criar pessoas cheias de si gananciosas, aumentando a sua rebelião contra Deus. Os artistas, principalmente os musicais, são financiados a cantarem imoralidades gerando malícia nos que ouvem as suas músicas. Os juízes e políticos da terra em sua esmagadora maioria, estão sendo financiados a derrubarem seus países para entregarem eles para a besta que é o governo do anticristo, aquela cabeça que estava ferida mortalmente mas voltou a viver, e toda a terra se admirou e seguiu a besta adorando a Satanás. Lúcifer será adorado nos últimos tempos por toda a humanidade que rejeitou Jesus, por se levar ao símbolo de que o ser humano é um Deus. Lúcifer será a imagem do homem que se acha um Deus, e o anticristo será o principal representante disso, e por isso toda a humanidade o adorará. O anticristo usará estas armas para controlar a humanidade: diplomacia, guerra, sanções econômicas, armas biológicas e tecnológicas. A Covid-19 é uma arma biológica. A vacina da Covid-19 é apenas um teste de obediência junto do passaporte da vacina. Jesus está voltando. Vamos nos voltar para Jesus. Vamos abandonar o viver para nós mesmos para vivermos para Cristo. Existe uma promessa de vida eterna e de plena comunhão com Jesus e com Deus Pai. O Espírito de Deus nos aperfeiçoará aqui, para sermos salvos de nossos pecados e do que está por vir. Jesus nos julgará após o arrebatamento, e receberemos a recompensa de nossas obras pela fé em Jesus. Receberemos um reino e reinaremos juntos com Cristo. Viveremos na Nova Jerusalém e na Nova Terra. O reino de Deus é vasto, e a vastidão do reino de Deus será dada à noiva de Cristo. Aqui está um mistério que o Espírito de Deus revelará aos pequeninos a quem Deus quer revelar. Que a paz de Jesus Cristo fique contigo que ouviu esse testemunho. Em breve Cristo vem, e nós fomos chamados para seu reino eterno. Fomos escolhidos para reinarmos com Jesus e nos tornarmos fiéis a Deus. Pois esse é o testemunho que agrada a Deus, e esse é o testemunho que vence o mundo, Cristo vivendo em nós.